Iniciemos agora a correção da atividade 5 sobre simplificação de radicais. No primeiro quesito, letra A, ele pede para simplificar a raiz quadrada de 7.350. Como técnica de resolução, vamos usar a fatoração. Então, vamos pegar o 7.350 e fatorar. 7.350 é por 2, que dá 3.675, por 3 que dá 1.225, por 5 que dá 245, por 5 dá 49, por 7 dá 7, por 7 dá 1. Como a raiz é quadrada, a gente quer formar pares. E cada par formado a gente vai escrever ele na forma de potência do número que está aí, que a gente está formando o par, elevado a 2, ou seja, elevado ao quadrado. Vai ficar assim. 2 vezes 3, vezes 5 ao quadrado, vezes 7 ao quadrado. Então, o que é que vai acontecer? No lugar do 7.350, lá na raiz quadrada, a gente vai colocar essa multiplicação. 2 vezes 3, vezes 5 ao quadrado, vezes 7 ao quadrado. Aí, o que é que vai acontecer? Como a raiz é quadrada, todos os números que estão elevados ao quadrado, a gente vai tirar o quadrado e mandar ele para o lado de fora. Dessa maneira. Então, fora da raiz vai estar 5 vezes 7 e dentro da raiz vai estar 2 vezes 3. 5 vezes 7, 35, 2 vezes 3, 6. Então, o resultado da letra A é 35 raiz quadrada de 6. Na letra B, a gente vai fazer o mesmo procedimento. Porém, em vez da gente fazer pares, a gente vai formar quartetos. E em cima desse número que a gente formou o quarteto, a gente vai colocar elevado a 4. Então, fatorando 7.776 temos 2 que dá 3.888, 2 dá 1.944, 2 dá 972, 2, 486, 3, 2, 243, 3 dá 81, 3 dá 27, 3 dá 9, 3 dá 3 e 3 dá 1. Então, a gente vai formar os quartetos. Eu consigo formar um quarteto de 2 e um quarteto de 3. E um 2 que tem aqui e um 3, eu não consegui formar um quarteto. Então, a gente vai manter ele do jeito que está. Então, vai ficar assim, ó. 2 à quarta, vezes 2, vezes 3 à quarta, vezes 3. Essa multiplicação a gente vai colocar na raiz, no lugar do 7.776. Da mesma forma que a gente pegou os números que estavam elevados ao quadrado, como aqui é a raiz quarta, a gente vai pegar os números que estão elevados à quarta potência. Vai retirar o expoente 4 e vai mandar esse número para fora da raiz. Então, fora da raiz eu vou ter 2 vezes 3 e dentro da raiz quarta eu vou ter também 2 vezes 3. Então, o resultado da letra B é 2 vezes 3, 6. Então, 6 raiz quarta de 6. A letra C agora, ela é uma raiz cúbica. Como ela é uma raiz cúbica, a gente vai, em vez de formar pares ou em vez de formar quartetos, vamos formar trios do mesmo número. Então, fatorando 18.000, temos 2 que dá 9.000, 2 dá 4.500, 2 dá 2.250, 2 dá 1.125, 3, 375, 3, 125, 5 que dá 25, 5 que dá 5 e 5 que dá 1. O que é que a gente pode perceber aqui, ó? A gente consegue formar um par de 3 e consegue formar um par de 5. Perceba que um valor 2 e 2 fatores 3, eles não formam trios. Então, eu não vou elevar ele a nada, vou deixar ele como está. Então, nosso resultado vai estar assim. 2 ao cubo, vezes 2, vezes 3, vezes 3, vezes 5 ao cubo. Essa multiplicação que está aí, nesse resultado da fatoração, a gente vai mandar para substituir o 18.000 lá na raiz. Como aqui a raiz é cúbica, a gente vai pegar todos os números que estão elevados ao cubo, vai retirar o cubo e mandar ele para fora da raiz. Então, o que é que vai acontecer? Ó? Fora da raiz vai ficar 2 vezes 5 e dentro da raiz cúbica vai ficar 2 vezes 3 vezes 3. 2 vezes 5, 10, fica fora da raiz. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 3, 18. Fica dentro da raiz cúbica. Então, o resultado
10 raiz cúbica de 18. Letra D, mesmo procedimento e também é raiz cúbica. A gente vai formar trios. Fatorando 40.500 temos 2 que dá 20.250, 2 dá 10.125, 3 dá 3.375, 3 dá 1.125, 3 dá 375, 3 dá 125, 5 dá 25, 5 que dá 5 e 5 que dá 1. Note que a gente consegue formar um trio de 3 e um trio de 5. E tem dois valores 2, dois fatores 2 e um fator 3 que eu não consigo formar trio. Vai manter ele como está aqui. Então vai ficar assim, ó, 2 vezes 2 vezes 3 ao cubo vezes 5 ao cubo. Essa multiplicação a gente substitui lá na raiz no lugar do 40.500. Dessa maneira. Aí o que é que vai acontecer? Os números que estão elevados ao cubo, a gente extrai esse expoente ao cubo e manda o número para fora da raiz. Então, fora da raiz, a gente vai ter 3 vezes 5. E dentro da raiz cúbica, vamos ter 2 vezes 2 vezes 3. 3 vezes 5, 15. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. Então, o resultado vai ser 15 raiz cúbica de 12. Letra E, temos uma raiz quadrada. Como a raiz é quadrada, a gente vai formar pares e elevar a 2. Então, o que é que vai acontecer aqui, ó? Fatorando 189.728 por 2 que dá 94.864, 2 que dá 47.432, 2 dá 23.716, 2 dá 11.858, por 2 dá 5.929, por 7 dá 847, por 7 dá 121, por 11 que dá 11, por 11 que dá 1. Como eu quero formar pares, eu consigo formar 2 pares de 2, um par de 7 e um par de 11. Perceba que 1, 2 eu não consigo formar par. Então, ele vai ficar, é o único que não vai estar elevado ao quadrado. 2 ao quadrado, vezes 2 ao quadrado, vezes 2, vezes 7 ao quadrado, vezes 11 ao quadrado. O que é que vai acontecer? Todos os números que estão elevados ao quadrado, eu vou tirar o expoente e mandar ele para o lado de fora da raiz. Então, fora da raiz eu vou ter 2 vezes 2 vezes 7 vezes 11. E dentro só vai ter o 2 que não foi elevado ao quadrado. Então, eu tenho 2 vezes 2, 4. 4 vezes 7, 28. 28 vezes 11, 308. Raiz de 2 é o resultado da letra E. A letra F, a gente vai fazer a raiz quinta de 700.000. O mesmo procedimento, fatoro 700.000 e eu vou, como a raiz é quinta, eu vou formar quintetos. Então, vou pegar 5 números iguais e aí eu formo um quinteto. E esse número lá no resultado, eu vou colocar ele elevado a 5. Então, vai ser o seguinte, 700.000 é por 2 que dá 350.000, por 2 que dá 175.000, por 2 que dá 87.500, por 2 que dá 43.750, por 2 que dá 21.875, por 5 que dá 4.375, por 5 que dá 875, por 5 que dá 175, por 5 que dá 35, por 5 que dá 7, por 7 que dá 1. Então, eu consigo formar aqui, ó, um quinteto de 2 e um quinteto de 5. O 7 é o único que eu não consigo formar um quinteto. Então, eu vou ter aqui, ó, 2 à quinta potência, vezes 5 à quinta potência, vezes 7. Essa multiplicação, a gente substitui os 700.000 lá na raiz. E aí, o mesmo procedimento. Todos os números que estão elevados à quinta potência, eu retiro o expoente e mando ele para fora da raiz. Então, fora da raiz, eu vou ter 2 vezes 5. E dentro da raiz quinta, eu vou ter o número 7. Então, 2 vezes 5, 10. Resultado, 10 raiz quinta de 7. O segundo quesito, ele é um problema em que a gente associa a área de um quadrado à raiz quadrada. O que é que ele está pedindo aqui? Um quadrado possui uma área de 3.675 centímetros quadrados. Quanto mede o lado desse quadrado? E qual é o perímetro desse quadrado? Primeiro, lado, a gente já sabe, né? Cada um dos segmentos que formam a figura geométrica. E o perímetro
ele é a soma de todos os lados, ok? No caso aqui, eu tenho aqui um quadrado. A área é tudo que faz parte do quadrado, tanto a borda como o que está dentro dele. Isso é a área. E o lado é a borda que delimita esse quadrado, ok? No quadrado a gente sabe que todos os 4 lados dele são iguais. Então, como é que a gente vai fazer para, a partir da área que a gente tem, a gente conseguir encontrar o lado? Simples. Para a gente encontrar o lado de qualquer quadrado, se a gente tiver a área dele, basta a gente fazer a raiz quadrada dessa área. Então, o lado aqui desse quadrado vai ser igual a raiz quadrada de 3.675. O que é que a gente vai fazer? Fatorar o 3.675. Ele é por 3, que dá 1.225, por 5, que dá 245, por 5, que dá 49, por 7, que dá 7, por 7, que dá 1. Perceba que, como aqui é a raiz quadrada, eu vou formar pares. E aí eu consigo formar um par de 5 e um par de 7. Já o 3 eu não consigo formar. Então, eu tenho aqui 3 vezes 5 ao quadrado vezes 7 ao quadrado. Essa multiplicação a gente substitui lá na raiz o 3.675. Então, no lugar dele, coloca a multiplicação. Mesmo procedimento, raiz quadrada, todos os números que estão elevados ao quadrado, a gente vai tirar o quadrado e mandar ele para o lado de fora. Então, fora daí da raiz vai ter 5 vezes 7. E dentro vai ficar o 3, que não conseguiu formar o par. Então, eu tenho 5 vezes 7, 35. Resultado, o meu quadrado tem um lado de 35 raiz de 3 centímetros. O perímetro, como eu já falei, o quadrado ele tem todos os 4 lados iguais. Então, se eu já achei o valor de um lado, basta multiplicar por 4, porque são 4 lados que o quadrado tem, são 4 lados iguais. Então, o perímetro é 4 vezes a medida do lado. Se o meu lado é 35 raiz de 3, eu vou fazer 4 vezes 35 raiz de 3. Lembrando, na multiplicação com radicais, eu multiplico o de fora com o de fora e o de dentro com o de dentro. Aqui eu só tenho número fora, 4 e 35. Então, eu vou fazer a multiplicação do 4 vezes o 35. Já a raiz de 3 não tem nenhuma outra raiz para eu multiplicar com ele, então vai permanecer a raiz de 3. Então, 4 vezes 35, 140. Meu perímetro é 140 raiz de 3. Mas, professora, como é que eu vou saber que medida é essa de 35 raiz de 3, 140 raiz de 3? Simples, geralmente a gente faz a conta aproximando o valor da raiz de 3 por 1,7. Por que aproximando? Porque não é exatamente 1,7, é um valor próximo, ok? Na verdade, a raiz de 3, se a gente for extrair a raiz dele, ele vai dar um número decimal infinito. Ele é um número irracional, que ele não é um número que tem uma vírgula e várias casas decimais que não se repetem, não tem um padrão. São números diferentes, são algarismos diferentes em cada casa decimal, ok? Então, mais o valor aproximado da raiz de 3, a gente fala que, geralmente, os cálculos estão utilizando com 1,7. Então, o que é que eu vou fazer aqui? Para eu descobrir o valor aproximado do lado desse quadrado meu, eu vou fazer o 35 vezes a raiz de 3, que no caso aqui é aproximadamente 1,7. Lembrando, a gente não vai ter um valor exato, vai ter um valor aproximado. Então, eu vou pegar 35 vezes 1,7. E 35 vezes 1,7 dá aproximadamente 59,5 centímetros. Ou, se a gente quiser arredondar logo, fica 60 centímetros. Aproximadamente. Não é exatamente. Se você fizer o cálculo na calculadora mesmo, você vai pegar 35 vezes a raiz de 5, vai dar 60, alguma coisa. Ok? Porque a calculadora dá o valor mais próximo ainda da medida do lado quando eu faço multiplicações com raízes quadradas que não são exatas. Para descobrir o perímetro, a mesma coisa. Pega o 140, multiplica pelo 1,7, que é um valor aproximado, e vai dar aproximadamente 238 centímetros. Lembrando que na calculadora vai dar um valor um pouquinho diferente. Eu acho que vai dar 242, alguma coisa.
Mas, como eu disse, a gente quer um valor próximo, quer saber perto de qual valor esse perímetro chega, ok? Ou então a gente pode pegar o 59,5 e multiplicar por 4. Ou se a gente arredondou por 60, a gente pega o 60 e multiplica por 4, que a gente encontra o perímetro, que é a soma de todos os lados. A última questão, ela fala do cubo. O cubo não é um quadrado. Aqui a gente tem um desenho de um cubo. O cubo parece um dadinho, um dado que a gente joga. Ele é uma figura tridimensional. Por que tridimensional? Porque ele tem 3 dimensões. Ele tem profundidade, ele tem largura e ele tem comprimento. Ok? Então são 3 dimensões. No quadrado, a bordinha a gente chamou de lado. Aqui no cubo, a borda a gente chama de aresta. Então, cada bordinha que eu tenho aqui, a gente vai chamar de aresta, ok? Nessa questão daqui, esse cubo tem um volume de 8.640 centímetros cúbicos. Ele quer saber quantos centímetros possui a aresta. Aí a gente vai pensar o seguinte. Para a gente adquirir a aresta, se a gente tiver o volume, basta, já que é 3 dimensões, a gente tem no cubo todas as bordinhas, todas as arestas têm a mesma medida. Como são 3 dimensões, vai ser a raiz cúbica do volume para encontrar a aresta, ok? Porque são 3 dimensões. Largura, profundidade e comprimento, ok? Então, a aresta é igual à raiz cúbica do volume. Então, vou fazer o seguinte aqui nesse cubo. A minha aresta vai ser igual à raiz cúbica de 8.640. Aí o que é que vai acontecer? Vou fatorar. E como a raiz é cúbica, eu vou formar trios lá nos fatores que eu fui encontrando. Então, 8.640 por 2, que dá 4.320, por 2, que dá 2.160, por 2, que dá 1.080, por 2, que dá 540, por 2, que dá 270, por 2, que dá 135, por 3, que dá 45, por 3, que dá 15, por 3, que dá 5 e por 5, que dá 1. Perceba que a gente consegue formar aqui 2 trios de 2 e um trio de 3. Então, lá no resultado, a gente vai botar 2 ao cubo, vezes 2 ao cubo, vezes 3 ao cubo, vezes 5, que eu não consegui formar trio. Essa multiplicação a gente substitui lá na raiz o 8.640. Então, tira o 8.640 e coloca a multiplicação. Como a raiz é cúbica, eu vou pegar todos os números que estão elevados ao cubo, tiro o cubo dele e mando ele para o lado de fora da raiz. Então, fora da raiz, eu vou ter 2 vezes 2 vezes 3. E dentro da raiz cúbica, eu vou ter 5. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. Então, a minha aresta tem 12 raiz cúbica de 5. Se você for usar a calculadora, a raiz cúbica de 5 vai dar 1,799. Então, assim, aproximadamente, a gente pode colocar a raiz cúbica de 5, 1,7. É, professora, a mesma coisa da raiz quadrada de 3? Raiz quadrada de 3 é 1,7 aproximadamente. E a raiz cúbica de 5, se eu for usar uma casa decimal só, é 1,7 também. Como é que eu vou fazer para descobrir aproximadamente o tamanho dessa borda, o tamanho da aresta desse cubo? Eu vou pegar o 12 e vou multiplicar pela raiz cúbica de 5, que aqui vai ser 1,7. Então, eu pego 12 vezes 1,7, calculando, a gente vai ter 20,4.